social e cultural. Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. Alô, meu povo! Olha nós aí de novo! Tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma das novidades que nós prometemos. Vocês se lembram daquele programa que a gente fez na primeira temporada, E Contar Esporte Clube? Onde eu entrevistei o jornalista esportivo José Augusto Toscano, da Rádio Confidência? Pois é, aquele programa inspirou uma série. E a partir de hoje, tudo que for notícia importante e curiosidade sobre o mundo esportivo, a gente vai falar aqui. E essa semana, no dia 30 de abril, o América Mineiro, o meu coelhão, fez 110 anos de vida, 110 anos de muitas histórias. E eu fui matar saudade de uma grande amiga da época do jornalismo no UniBH, Raquel Xavier. E ela fez até uma vinhetinha pra nós, quer ver? Escuta aí, ficou legal demais. As histórias e curiosidades do esporte de Minas, do Brasil e do mundo, de um ângulo diferente e divertido, é na série Que Contar Esporte Clube. Agora, no dueto Que Contar... Que Contar Esporte Clube. A série. Meu amigo Pierre André, você deve ter achado estranho a gente começar o programa antes da vinheta, né? Mas é mais uma doideira do seu amigo Rick. A gente acaba acostumando, doido por doido. Mas você sabia, meu amigo, que o seu time, o seu galo do coração, é nós mesmo. É o adversário mais antigo do coelhão? Pois é o clássico mais famoso e mais antigo das Minas Gerais. Olha, você tá sabendo mais que eu, meu amigo. E esse ano, o ano que a gente comemora 110 anos de existência, já jogamos algumas vezes. 2 pela Taça Libertadores. A primeira vez no time principal, no time profissional, nessa competição continental. A gente costuma brincar que a Taça Libertadores, esse ano, virou literalmente a Taça Libertadores do América. A classificação tá meio difícil, mas já foi uma vitória enorme a gente conseguir essa classificação. Nosso objetivo é continuar na primeira divisão e ir conquistando de novo essa vaguinha tão importante. Com certeza, meu amigo. Eu queria muito ter ido assistir algum jogo no Independência da Libertadores, mas por falta de carona não foi possível completar essa minha vontade. Espero que no ano que vem a gente esteja lá de novo e eu passe aí. E eu faço questão de ir com você. Se você não me chamar. Muita gente me pergunta como eu me tornei americano. Falando nisso, Rick, eu queria te fazer uma pergunta. Como que você se tornou americano? É o seguinte, quando eu era pequeno, eu ia pro clube com os meus pais e o gerente do clube, o seu Aécio, que tá lá do lado de Deus, e deve estar bem feliz com as conquistas do nosso time. Era um americano doente. E ele sempre que me via, me dava um uniforme novo do coelho e dizia: você vai ser nosso torcedor. E eu decidi me tornar americano porque na minha família, tirando a minha sobrinha Ana Clara, que é atleticana, todos são cruzeirenses. E a torcida do América me agradou porque tem muita criança e muito idoso. E é uma torcida muito tranquila. Então, decidi ficar por ali. Aquela torcida de amor e paz. É a torcida do coelhão. E eu tenho muitas histórias, algumas delas vou lembrar aqui. E tem uma, inclusive, com a minha amiga Raquel. Porque a Raquel trabalhou no América logo que a gente se formou em jornalismo em 2006. Ela ficou lá por 2 anos, de 2006 a 2008. E vai lembrar alguma dessas histórias do tempo que ela estava lá dentro. E as boas recordações que ela tem de lá. O América tem como uma das suas maiores características ser um clube formador de craques.
Muitos jogadores saíram de lá para reforçar Atlético, Cruzeiro e muitos clubes da Europa. E até chegaram à seleção brasileira, conquistando títulos internacionais como as Olimpíadas, no caso do atacante Richarlison, e a Copa do Mundo, como por exemplo o volante que atuou também como zagueiro, Gilberto Silva, pentacampeão do mundo em 2002. Você sabia, Pierre André, que um dos grandes jogadores do Atlético jogou também pelo América? É o homem-bomba, Éder Aleixo. Uai, menino, o Gilberto Silva eu sabia que jogou pelo Atlético, mas o Éder Aleixo, a bomba de Vespasiano, não sabia não. Saiu de lá para reforçar o seu galo. Outros jogadores, o lateral direito, Evanilson, revelado no América, também passou por Atlético, por Cruzeiro, passou muito tempo no Borussia Dortmund da Alemanha e também jogou pela seleção brasileira. Temos também grandes jogadores que chegaram à seleção brasileira e também conquistaram o mundo no Mundial de Clubes, como Ronaldo Luiz, lateral esquerdo, o filho do Vento, Euler, e o Palinha, que saíram do América e fizeram bonito no São Paulo, sob o comando do treinador Tele Santana. Eu me lembro da primeira vez que eu fui ao Mineirão, fui assistir um jogo do América e Vila Nova. Placar final do jogo 2-2. Mas tenho boas histórias. Vou contar pra vocês agora mesmo no História da História. História da História que, a propósito, hoje está tendo o antes e o depois da vinheta. E lá vai ela. Agora, no podcast da Ricontar, a História da História. Meu amigo Pierre André, essa História da História de hoje poderia bem ser aquele quadro novo, o História da Memória, que marcou a minha infância bastante, tanto que lembro dela até hoje. Era um domingo, dia de clássico do Independência, Cruzeiro e América. Convidei o meu pai e o meu irmão, 2 cruzeirenses, pra gente assistir o clássico junto. Eu devia ter por volta dos meus 11, 12 anos. Era, acho que a primeira vez que eu ia no Independência ver o Coelhão jogar. Os dois aceitaram na hora. E meu pai, que queria que eu virasse cruzeirense, disse assim: Olha aqui, meu filho, vamos fazer um combinado. Se o Cruzeiro ganhar, você veste uma camisa azul. E eu disse: tá bom, se o América ganhar, eu quero uma torta de chocolate de presente. E assim a gente fez o combinado. Chegamos no estádio e o único lugar que tinha sombra era no meio da torcida do Cruzeiro. Lá fomos nós, os 3, sentamos ali. E eu, quietinho assistindo o jogo. Tava cheio de criança do meu lado. Parecia até a torcida do América, que é cheia de crianças e também de idosos. Talvez é por isso que eu escolhi torcer para o Coelhão, como eu já disse lá atrás. O jogo rolou e o América ganhou de 2-1. A cada gol do Coelhão, eu não podia comemorar, porque eu não queria confusão. Mas no final do jogo, depois que a vitória foi confirmada, eu só dei uma olhada para o lado e uma piscadinha para o meu pai e para o meu irmão, pois eu podia continuar torcendo para o Coelhão e ainda encher meu barrigão com uma torta de chocolate que eu comi lambendo os beijos. Essa História da História tem um gostinho de história da memória que eu nunca mais esqueci dela. E um gostinho de chocolate. Deu até vontade aqui agora. Mas não para por aí não. Agora, no História da História, eu vou contar uma história recente que eu escrevi a partir de um jogo do América que eu vi no Campeonato Mineiro de 2022, assistindo pela televisão. O América é conhecido como formador de grandes craques, mas eu descobri uma coisa: o Coelhão também é formador de bandeirinha. Pois é, eu escrevi a história que se chama Dublê de Bandeirinha, mas quem vai contar ela pra nós é o meu amigão que tá aqui do lado, Pierre André. Aquele que não tem, chulé no pé. Vai lá, Pierre, conta aí pra galera. Bora lá. Era sábado à noite em Belo Horizonte. No campo, a bola rolava pelo Campeonato Mineiro de Futebol. No meio do primeiro tempo, as câmeras da TV descobrem nas arquibancadas um dublê de bandeirinha.
duas curiosidades chamaram a atenção deste humilde contador de histórias, não o que vos fala, mas o que escreveu a história e é torcedor fanático do América. Além de ser um comedor de bolo de chocolate daqueles. A primeira curiosidade é que na primeira fase da competição, o famoso e às vezes polêmico árbitro de vídeo que atua na cabine ao lado do campo estava de folga até começar oficialmente os seus trabalhos nas semifinais. A segunda e inusitada curiosidade é que o moço que corre de flanela na mão, o bandeirinha, é também chamado de assistente. Podemos então concluir que o VAR subiu de posto e o dublê de bandeirinha resolveu ser, além de futuro campeão de maratonas em arquibancada, o primeiro assistente de assistente do mundo do futebol. Em Minas é assim, meu amigo. Não tem mar, às vezes não tem VAR, mas tem muita história para contar. E agora fiquem aí com o Dueto Ricontar. Agora, no Dueto Ricontar, uma história de amizade você vai escutar. E aí pessoal, esse Dueto Ricontar hoje, no aniversário de 110 anos do único decacampeão seguido do futebol mineiro, me fez lembrar do meu tempo lá da faculdade do UniBH de jornalismo, onde eu estudei junto com a Raquel Xavier e onde a gente tinha que fazer uma vez por semana um programa de rádio para a FM Lagoinha, a rádio laboratório lá da faculdade. E por 2 vezes eu fiz o programa que se chamava Dois Toques. Um deles foi com o saudoso Jair Anatório Lima, que trabalhou por muitos anos no departamento de esporte da Rádio Confidência. O Dueto Ricontar de hoje bem que podia se chamar Dois Toques. Eu vou bater uma bolinha agora com a minha amiga Raquel Xavier, que vai contar algumas historinhas que ela viveu quando trabalhou lá no Coelhão. E eu vou contar também uma lembrança que eu tenho com ela. Era um jogo América e Patinga, e ela trabalhava lá no América e disse assim: eu compro o ingresso para você e você me dá o dinheiro aqui na faculdade. Só que a gente não se encontrou nesse dia. E ela falou: então você pega o ingresso comigo lá na porta da Independência. Chega mais cedo, me chama lá e eu levo o ingresso lá fora para você. E assim eu fiz. Fui com meu tio lá, chegamos mais cedo no estádio, liguei para ela. Quando eu penso que não, sai a Raquel, vestida de coelhinha, de líder do América. Foi muito bacana aquela cena. Entrei lá pro estádio, assistimos o jogo. O placar foi 0-0, mas foi muito bacana estar ali, vendo a minha amiga que tanto me ajudou e me apoiou lá na faculdade. Fizemos um bocado de trabalho junto lá, de produção de texto, de edição também, de programa de TV, de rádio. Muito bacana esse contato também com o lado profissional dela e eu podendo curtir um pouquinho, vendo ela trabalhar e podendo curtir um pouquinho como torcedor. Outra história que eu quero compartilhar com vocês é no meu aniversário de 10 anos de idade. Não vou contar quanto tempo isso já se passou. Minha mãe fez um bolo para mim e eu pedi para ela: mãe, eu quero que seja uma partida de futebol. Você adivinha, meu amigo Pierre André, quais eram os times desse jogo? América e Atlético, claro, e o bolo foi de chocolate. Quem apostou em América, Mineiro e Flamengo acertou na mosca. Errei os times, mas pelo menos acertei no sabor do bolo. O bolo foi feito em cima do meu estrelão, pois eu passei a minha infância todinha e se eu achar adversário, até hoje eu bato um futebol de mesa, também conhecido como jogo de botão. Esse jogo eu não vou contar quem ganhou, mas eu posso dizer que todo mundo esperava cantar o parabéns para poder chupar a bala, que era uma bala delícia. Que com certeza devia estar uma delícia. Curiosidades da vida do Rick. Essa é uma história. Aliás, vou completar com mais uma historinha para vocês. Quando eu estava ainda na época da escola, se não me engano no primeiro ano do ensino médio, teve um concurso de redação na escola, onde cada um podia escolher o tema, escrever uma redação ou escrever um livro. E eu escrevi um livro que chamava Vida de um Repórter. Naquela época eu já sonhava em ser um repórter esportivo. Ganhei como melhor redação da minha turma e a gente ganhou um livro. E eu escolhi um livro que não tinha texto, é um livro de imagens.
Eu ainda vou contar essa história. A diretoria da escola digitou esse livro. Eu ainda tenho ele, mas tenho que encontrar onde minha mãe guardou esse menino. O dia que eu achar, vou contar essa história para vocês. Mas agora é hora do nosso dueto Ricontar. Menino de Deus, eu tô até meio confuso aqui agora. Eu tô pensando até em fazer uma outra vinheta pro quadro anterior, as histórias das histórias, porque a gente já tá dentro do dueto Ricontar. Mas aí você contou tantas histórias aqui que eu tô meio confuso. Agora eu faço outra vinheta, eu pego a vinheta de lá, volto... vamos dar sequência. E eu vou saber um pouquinho mais das histórias da minha amiga Raquel Xavier. Seja bem-vinda, minha amiga, e muito obrigado por estar aqui com a gente. Quanto tempo você ficou lá no América, trabalhando lá? O América foi o meu primeiro emprego depois de jornalista formada. Eu fiquei lá 2 anos. Trabalhei lá de setembro de 2006 até outubro de 2008. Raquel, conta pra nós, por favor, quais as melhores lembranças você tem do tempo que trabalhou no Coelhão? O América foi o primeiro lugar que eu trabalhei como jornalista, depois de formada, né? Como jornalista profissional. O América foi o primeiro lugar. E o que eu posso destacar, assim, das boas lembranças, em primeiro lugar, eu acho que a torcida. Eu fui muito bem acolhida pela torcida, sempre fui muito respeitada e eles me receberam com muito carinho. Até hoje eu tenho esse feedback positivo da torcida do América. Além disso, os amigos que eu fiz lá dentro do clube. E é claro que o América me abriu espaço dentro do futebol. E através do América eu fui trabalhar num outro clube de futebol e trabalho com futebol até hoje. Então eu acho que essas são as lembranças positivas que eu posso destacar. Meu povo, 110 anos de história, mas não tem só glórias de primeira divisão aqui não. Não tem só o Campeonato Mineiro seguido não. Teve queda para módulo 2 do Campeonato Mineiro, teve queda para Série C do Brasileiro. Quer ver? E a Raquel viveu a queda e a falta. Conta aí para nós o seu jogo inesquecível da história do Coelhão. O jogo inesquecível, eu vou destacar aqui o jogo contra o Passense, se eu não me engano, no Campeonato Mineiro. O América tinha caído para o módulo 2 no ano anterior, e aí, com o gol do Euler no ano de 2008, o América voltou para a elite do futebol mineiro. Acho que esse foi o jogo mais importante. A época que eu trabalhei lá na América foi uma época muito difícil em termos de futebol para a América, né? Ele estava no meio de uma crise no futebol, uma crise financeira também muito grande, com salários, devendo salários, acho que 7 meses de salário atrasado. Então eu vivi a queda para o módulo 2 do Campeonato Mineiro e depois, no ano seguinte, em 2008, eu acompanhei o retorno à elite do futebol mineiro. Eu acho que esse foi o jogo mais emocionante da época que eu trabalhei lá. Se você puder, conta para quem está nos ouvindo aqui no podcast Recontar, como é a rotina de trabalho num clube de futebol. É uma rotina que é meio sem rotina. É uma dedicação, assim, quase que 24 horas do seu dia. Porque a gente tem que acompanhar o time, né? Quando ele treina, quando ele tá jogando, a gente tem que prestar assessoria para a imprensa, que às vezes procura a gente nos horários mais inusitados. A gente tem que acompanhar durante os jogos, obviamente. Então, o nosso trabalho no dia de jogos, às vezes, é o dia inteiro mesmo, porque começa antes do jogo, no pré-jogo, e durante o jogo a gente trabalha e tem pós-jogo, que às vezes se estende até depois da meia-noite. Então, é uma rotina, assim... Eu gostava muito, porque eu gosto muito desse movimento, eu não gosto muito desse trabalho mais parado, aquele de 8 às 18, então era um fato que me motivava. E trabalhar com futebol é apaixonante, é muito gostoso, mas é muito corrido e muito puxado. A gente tem que estar com o celular, né? A nossa principal ferramenta de trabalho é o celular, como assessora de imprensa, que foi o meu trabalho dentro do América. Minha principal ferramenta de trabalho era o celular. Tinha que ficar 24 horas conectado para atender tanto a parte da diretoria e administrativo do América em relação a passar informação, enfim, e para atender a imprensa também. Tem algum jogador em especial que você gostou muito de conhecer, de fazer alguma matéria com ele? Conta para nós.
Então, na época que eu fazia assessoria de imprensa do América, a gente estava com a ideia de lançar uma revista do América. Então, eu fiz uma entrevista com o Gilberto Silva na época, que foi um dos grandes ídolos do América, e ele foi muito simpático, ele foi muito solícito, assim, me atendeu super bem, não tive dificuldade nenhuma em falar com ele. Infelizmente, como ele estava na Inglaterra, eu não pude conhecê-lo pessoalmente, mas pude conversar com ele por telefone, e eu fiquei muito emocionada de ter feito, de ter conversado com ele, que era um jogador que eu admirava muito. Não só como jogador do América, mas como jogador da seleção brasileira. E assim, eu tenho que destacar aqui o assessor dele de imprensa na época, o Paulinho, também foi muito legal, muito bacana comigo. Conta pra nós, por favor, uma situação que te deixou emocionada e uma situação inusitada, engraçada que você viveu no tempo que trabalhava no Coelhão. Uma das situações que mais me deixou emocionada foi o que eu mencionei aí anteriormente, que foi a entrevista com o Gilberto Silva. Eu realmente não esperava ser atendida assim, tão rápido por ele e nem de ser atendida assim de uma forma tão gentil, tão atenciosa. Então, foram uma das situações que me deixou muito emocionada dentro do time. E eu posso destacar algumas coisas que aconteceram no pré-jogo, em alguns jogos, que às vezes eu precisava pegar uma informação ou alguma coisa com a equipe técnica ou com alguns jogadores, já estavam às vezes fazendo um aquecimento dentro do campo e parte da torcida já estava presente no estádio. E aí eu escutava eles gritarem meu nome e acenar para mim. Isso só demonstra um reconhecimento da torcida em relação ao meu trabalho. E isso é uma coisa também que me emocionava muito. Sobre um fato inusitado, eu acho que o América, na época que eu trabalhei lá, é um time que passava por muita dificuldade financeira. E muitos dos jogos, os jogos fora, quase todos, eu nunca podia acompanhar. Então eu precisava, às vezes, contar com o pessoal da imprensa que fazia assessoria de imprensa para mim e me passava informação. Eles chegavam na equipe técnica, nos treinadores, às vezes nos auxiliares e tal, e eles que pegavam a informação para mim, porque eu não podia estar lá presente. Então eu acho que essa foi uma das situações inusitadas que eu passei na época que eu trabalhei lá. Como você está vendo o América hoje na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e na Taça Libertadores? Você torce para o América? Quando tem jogos na Libertadores, você está torcendo para o América? Você acha que a gente vai longe? Eu torço muito pelo América, muito mesmo. Apesar de não ser uma torcedora americana, eu torço para um outro time aqui em Minas, mas eu tenho muito carinho pelo América. Tenho carinho enorme pelas pessoas que lá estão, porque fiz grandes amizades lá. Tenho muito carinho pela torcida, que me acolheu super bem na época que eu trabalhei lá. O América foi o primeiro time que eu trabalhei depois de jornalista formada. Então eu acredito muito que o América vai bem longe, eu torço sim, para que ele vá bem longe na Libertadores e nos campeonatos que ele for disputar. E aí a gente consegue perceber como que faz diferença dentro do futebol a gente ter recursos, né, para poder montar uma grande equipe. E hoje o América tem uma grande equipe e está no lugar onde ele merece estar. O América agora tem time feminino, já teve time de futebol americano e também vôlei masculino. Qual é a sua opinião sobre essa diversidade de modalidades dentro do clube? Você acha legal? Eu vejo de forma muito positiva essa diversidade de esportes dentro dos times. O Brasil, ele tem grandes atletas, não só dentro do futebol, mas dentro de outras modalidades esportivas. O vôlei é um exemplo disso. Eu gosto muito da ideia dos times apoiarem outras modalidades esportivas que não só o futebol. Além disso, tem um papel social muito importante aí, que muitos atletas às vezes precisam desse apoio, esse apoio financeiro, que muitas vezes eles não têm. E quanto mais atletas a gente forma, mais atletas a gente tem em outras modalidades esportivas, maior oportunidade às vezes de renda para muitas famílias. Então eu acho interessante e eu apoio essa iniciativa dos times. Se você fosse escalar assim, um time titular seu da história do América, do tempo que você trabalhou lá, ou se lembrar de algum antes também, qual seria o seu time histórico do América? Eu já fiz o meu.
Para eleger minha seleção de todos os tempos do América, eu vou dar uma misturada aqui com jogadores que foram grandes destaques na história do América. Tem aqui 2 jogadores que foram da época que eu trabalhei no time e com jogadores dessa geração nova, tá? Então, goleiro, Milagres. Zagueiro seria Gilberto Silva e o Denis. Lateral direito, o Rui Cabeção. Lateral esquerdo, Renato. No meio de campo eu coloco Juca Show, Pintado, Alê e Juninho. E no ataque, Jair Bala e Euler. Eita, Lelê, menina, você tem certeza que você não é torcedora do América? Torce para outro time de Minas? Deixa pra lá, não tem como você me responder mesmo? Meu Deus do céu, imagina só se fosse americana. Lá vai o meu time de todos os tempos do Coelhão. No gol, Milagres. Lateral direito, Evanilson. Na zaga, Denis e Gilberto Silva. Lateral esquerdo, Ronaldo Luiz. No meio campo, Danilo, Juninho e Palinha. No ataque, Euler, Richarlison e Ademir. O técnico, Givanildo Oliveira. Para terminar, eu quero te agradecer mais uma vez a participação no podcast Recontar, porque eu matei saudade de você um pouquinho. Espero que em breve a gente possa se ver de novo, que eu tô com saudade de você. E quero te pedir para deixar um recado para a torcida americana, que tanto gosta de você e te respeita até hoje. Em relação à torcida do América, Ricardo, é só agradecer, sabe? Agradecer mesmo por todo o carinho e respeito comigo na época que eu trabalhava lá e até hoje. O América é um time que eu tenho muito respeito e muito carinho pelas pessoas que estão lá e pela sua torcida. Então, eu respeito demais a torcida, gosto muito da torcida. Deixar um abraço, então, para a torcida e um beijo. E eu espero que a gente se encontre em alguma oportunidade. Essa pandemia atrapalhou muita coisa também, né? Tem tantos anos que a gente não se vê, mas gostei muito de conversar com você, mesmo que seja só por telefone. Um beijo para você e para toda a torcida do América. E assim a gente vai terminando o primeiro episódio da série Recontar Esporte Clube. A série. No próximo episódio, vamos falar da segunda paixão dos mineiros e do brasileiro, o voleibol. Aliás, Minas Gerais, em 2022, é a capital brasileira do vôlei, com os 4 times do masculino e do feminino fazendo a final da Superliga. Que espetáculo! Meu amigo Pierre André, muito obrigado por mais essa parceria. E para terminar, conta uma história aí de futebol pra gente. História de futebol, Rick? Agora você me apertou, menino. Peraí, que é isso? Interrompemos a programação normal do seu podcast Ricardo Albino para informar que o seu Mecão, hoje, dia 7 de maio de 2022, venceu pelo Campeonato Brasileiro o Atlético Mineiro, quebrando um tabu de 6 anos, 21 jogos e sei lá mais o que. Vou chamar o meu comentarista favorito, contador de histórias. E aí, meu amigo, o que tens a dizer do nosso jogo? Menino, primeiramente eu quero dizer que eu tô duplamente assustado. Primeiro com a derrota do meu galão da massa e segundo com esse informante aí. Que voz mais tenebrosa é essa? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso? E quer saber, eu nem sei o que eu vou comentar, meu amigo. Eu vou deixar para você comentar porque você foi o campeão, quer dizer, o vencedor do jogo de hoje. Só isso, vamos lá. Tem muita bola para rolar ainda. Mas então faça aí o seu comentário, mas por favor, não me crie nenhuma historinha, tá joia? Depois do dublê de bandeirinha, vamos comentar agora o clássico importado. No Galo, temos um super-herói, o Hulk. No América, temos um boi bandido made in China. E, para completar, o Coelhão ganha o jogo com um gol paraguaio. Isso é um clássico bem importado. Não tô falando que esse menino é cheio das histórias. Aí, ó, lá vem ele com outra. Vê se eu aguento e ainda quer que eu comento depois. Ah, meu Deus do céu. Uma história de última hora para o comentário de um comentarista que faz história melhor do que os comentaristas da TV. O dono da casa era o coelho. O inquilino era o galo. Era o mandante da partida.
Antes de começar o jogo, já a primeira disputa. O inquilino reclamou que na suíte, ou melhor, no vestiário, tinha ventilador, enquanto o dono da casa tem ar-condicionado. Esse pedaço da história me fez lembrar de uma certa senhora que há tempo atrás queria estocar vento. O jogo começou e o Coelho logo fez um gol, de pênalti, mas valia 3 pontos do mesmo jeito. Me lembrei logo do dublê de bandeirinha. Será que ele virou dublê de hábito e estava com apito na boca lá na arquibancada? Eis a questão. Depois surgiu o primeiro importado, o argentino, que empatou o jogo depois de 5 minutos que o VAR ficou pensando se dava o gol ou não. Deu. No final do jogo, uma dupla paraguaia decidiu a partida para o Coelho. Isso sim foi um jogo importado. Aliás, há um tempo atrás, passou na TV uma novela que tinha um tal de Boi Bandido. Se eu não me engano, o nome da novela era América. E hoje, o América tem um boi bandido made in China. Veja só como são as coisas no mundo das histórias e do futebol. O futebol dá cada história boa pra nós, né, amigo Pierre André? Pois é, meu amigo. O meu comentário vai além do jogo de hoje. Vai para sua história, para os seus podcasts e por tudo que você leva de bom para as pessoas que te ouvem, não só no seu podcast, mas no seu canal no YouTube, na sua página, Ricontar. E é isso. Quero te dar os parabéns pela vitória de hoje. Eu sou um atleticano que torço sim pro América quando não está jogando com o Atlético e quando não está comprometendo os títulos do Atlético. Hoje eu não estava não, mas enfim, gosto do América e torço sempre por ele. Então vamos que vamos e é só agradecer mesmo. Grande abraço e é um prazer imenso estar com você aqui fazendo o seu podcast. Falou pessoal, grande abraço para vocês também que estão ouvindo. Tchau, tchau. Até uma próxima, pessoal. Um feliz Dia das Mães pra Raquel, que é mamãe, pra minha mãe que tá lá em casa ouvindo a gente, e pra todas as mães torcedoras do América e de todos os times do Brasil e do mundo. O podcast da Ricontar Histórias tem produção e apresentação de Ricardo Albino, o Rick. Locução, Daniela Serpa e Clara Albino. Elementos sonoros e edição de Pierre André.